Oi, boa noite. Eu sou a Abigail. Boa noite, eu sou Simone e juntas somos 10% mais. Nosso objetivo é levar informação séria, de maneira descontraída, sobre saúde mental e comportamento, porque a gente gosta de gente e é com muito orgulho que hoje a gente faz a primeira live no canal. Feliz, Simone? Muito feliz, e você? Com bastante expectativa e feliz, porque a gente tá junto e a gente teve esse compromisso desde o início e a gente quer contar uma novidade também. A gente tá acelerada, mas você vai ter que ficar aí até o final desse vídeo para saber a novidade que a gente já tá aguardando para a próxima quinta-feira. Isso mesmo, toda quinta-feira a gente tem ou um vídeo novo ou uma live no nosso canal aqui no YouTube às 20 horas. E de fato, Big, semana que vem, será que tem convidado? Suspense. Suspense, mas fica aí, a gente precisa de você aí do outro lado, interagindo, perguntando pra gente. Hoje, Simone, a gente vai falar de um assunto, ele é espinhoso, mas ele é absolutamente necessário. Relacionamento abusivo, Simone. Espinhoso, necessário. E pra gente começar nesse tema, sabe que outro dia eu tava dirigindo, Big, e assim, aquelas coisas, né? Tá tocando ali uma música no rádio, e aí eu não vou cantar, senão a nossa audiência vai baixar, mas eu vou falar aqui a letra da música. Eu queria ver no escuro do mundo onde está tudo que você quer, para me transformar no que te agrada, no que me faça ver. Quais são as cores e as coisas para te prender? E quando eu ouvi essa música... Eu queria que você traduzisse isso pra gente. Então, o que é que significa? Essa música dos Paralamas que a gente ama, beijo para os Paralamas, mas quando eu ouvi essa música, sabe quando dá aquele clique? Você fala assim, gente, isso é muito abusivo. Isso é muito abusivo. Primeiro, se eu preciso me transformar em algo para agradar o outro, é quase uma despersonalização. Eu deixo de ser quem eu sou por causa do outro. Isso é muito abusivo. E quando você pensa no final, né, dessa parte da música que eu falei, né, para te prender, será, Big, que os relacionamentos, eles são prisões? Na verdade, os relacionamentos, eles servem para que nós possamos ser livres, né, para que a gente possa amar, ter alguém ao nosso lado, mas é liberdade, não pode ser prisão. Então, quando eu ouvi isso, eu lembrei muito, assim, dos relacionamentos abusivos. E esse é o tema de hoje, né? Quando a gente fala em relacionamento abusivo, Simone, a gente necessariamente não está falando na agressão. Esse relacionamento abusivo, ele vem de forma de controle financeiro, emocional, psicológico, tecnológico hoje. Tudo isso pode acontecer. Então, quando a gente fala em relacionamento abusivo, não é apenas a violência física. Às vezes a gente associa que um relacionamento só é abusivo, por exemplo, se a mulher apanhar do homem. Isso não é verdade. Um relacionamento, ele é abusivo desde uma agressão verbal, e ela pode ser até sutil, um sarcasmo, uma ofensa. Então, uma agressão psicológica também que essa pessoa possa sofrer, e chega ao extremo, que é o feminicídio, por exemplo. Então, você falou, né? Agressão física, psicológica, financeira, tecnológica, e as pessoas falam assim... Tecnológica. Você sabe hoje qual a gente brinca, né? A prova de amor? Quando as pessoas dizem assim, eu quero que você prove que você me ama. Sabe qual é a prova de amor num relacionamento abusivo? Veja. A senha do celular.
a senha do Instagram ou como a senha das redes sociais para a pessoa ter acesso. E Simone, isso me faz lembrar que normalmente vem assim, amor, qual é a senha do seu celular? Mas por que você quer a senha? O que você está escondendo de mim? Mas você não pode, eu não posso saber? Isso é uma intimidação, né? Porque normalmente do outro lado a pessoa pode se perguntar e sentir, mas se eu não devo nada, por que não dar essa senha? Ao mesmo tempo, quando você faz isso inconscientemente, você está cedendo. E isso faz parte do relacionamento abusivo, ou seja, há uma dominação, então alguém domina o outro. Não parece besteira, Simone? Parece uma coisinha que... Ai, tudo bem, eu vou dar a senha. E muitas vezes você não tem essa informação, né? Mas continua. E acho que essa é a grande questão. Quando a gente fala da informação, é justamente aí que está a importância. Às vezes a pessoa que está num relacionamento abusivo, ela não percebe. Na verdade, assim, ela percebe, porque isso é muito sofrido. Mas ela às vezes pensa, será que eu não estou exagerando? Acho que eu tô ficando doida. Essa frase é uma frase muito comum das pessoas que sofrem a violência, sofrem aí passam por um relacionamento abusivo, né? Então elas dizem, acho que eu tô exagerando, não foi isso não. Ele fez para me proteger, ele falou isso porque ele é preocupado comigo. Então veja, quando a gente fala da dominação, às vezes, Big, a dominação começa assim mesmo, numa senha, numa fala do tipo... não vai lá ver sua família, não, você não precisa, olha só, eu te amo tanto, né? Eu tô aqui do seu lado. Eu só preciso de você para ser feliz. Se eu tiver só você, é o que me importa. Essas frases ditas num momento de intimidade é sedutor, né, Simone? Imagine, eu só preciso de você na vida. Essa semana eu ouvi uma coisa interessante de uma paciente que ela disse assim, ele é tudo pra mim, eu também queria ser tudo na vida dele. E eu disse, tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. Né? Então, os relacionamentos, eles fazem parte da vida humana e é gostoso, é pra ser gostoso. Mas a vida da gente não pode ser limitada também ao relacionamento. A gente tem outras esferas da vida, a vida profissional, a vida social, a vida familiar, e o relacionamento afetivo, ele faz parte da nossa vida. Mas quando ele soa como é tudo o que eu tenho, isso é muito perigoso. E você falou, é sedutor, é muito sedutor. Sabe por quê? Eu fico pensando, filmes, novelas, você já parou pra pensar? Filme romântico? Tem sempre um grau de sofrimento, né? Um grau de sofrimento, de ciúme... Né, é muito curioso, porque parece que a gente constrói uma ideia de amor vinculado com sofrimento. Meio que parecido com a música que eu falei, mas a gente podia listar várias. Várias. Né? Se a gente for pensar nessas músicas de sofrência aí, várias músicas, elas vão retratar o amor vinculado a ciúme, a traição, a posse. E isso é muito perigoso, porque parece que a gente vai assimilando... e parece que isso é natural. Então, assim, para eu ser amada, o outro tem que ter muito ciúme. Para eu ser amada, a gente tem que dividir todas as coisas, inclusive as senhas. Não pode ter segredos, né? Não pode... eu vou sair só com ele, ou eu vou deixar de conviver com os meus amigos, com os meus familiares. Esse exclusivismo, ele vai ali, sabe, cercando, é o que você falou, ele chega de mansinho, quase que abraçando, mas é... um campo minado danado, assim. Falar em dividir emoções, sentimentos, vamos aproveitar que a gente está com uma psicóloga, vamos trazer perguntas. Qual é a sua dúvida em relação a esse tema, relacionamento abusivo? Simone, esse é um assunto que as pessoas... existe uma grande parcela de falta de informação, não? Para ela saber exatamente, eu estou num relacionamento abusivo, o que é um relacionamento abusivo? Essa dificuldade é justamente pela manipulação.
que acontece com essas pessoas, né? Então, às vezes, elas perdem, não é que elas perdem, é tanta manipulação que ela começa a duvidar da capacidade de discernimento. É aquilo que eu estava te falando, assim, será mesmo? Será que eu não estou exagerando? Então, essa é uma dificuldade muito importante. Então, quando que a gente caracteriza aí um relacionamento abusivo? Ele segue um ciclo, né? O relacionamento abusivo, ele não começa abusivo. Eu brinco assim, se já chegasse ali, né, com o pé no peito, já era fácil de identificar e falar, opa, tá me agredindo. Mas ele começa como um relacionamento como outro qualquer. Então ele vai sendo construído, mas ele vai começando com essas pinceladas sutis, né, de ciúme, de controle, de dependência excessiva, de invalidação, de manipulação, de desconsideração pelo outro. E aí, Big, isso é muito perigoso, né? Imagina a pessoa dizer pra você assim, olha, eu te chamei de feia, mas eu tava brincando, você não entendeu, você distorceu. E a pessoa começa a acreditar que ela tá de fato distorcendo, que foi uma brincadeira. Então ela começa a ter dúvidas se o julgamento dela é preciso. E o círculo que segue, que é um círculo bem vicioso no relacionamento abusivo, é mais ou menos assim. Então tem ali a situação que gera uma tensão, seja a situação que for. Vamos pegar o exemplo, eu vi uma postagem sua que alguém comentou. Quem é esse alguém? Então gera uma tensão. Ou você vai na casa dos seus pais, não precisa, mas eu tinha programado para ficar com você o dia todo. Então, pois veja, a situação gera tensão. Exatamente. E o que a gente pode levar nas duas situações como um carinho extraordinário, porque essa pessoa gosta tanto de mim que quer ficar, né, ao meu lado, não quer me perder, ou um ciúme que, tudo bem, vai passar. Eu vou te responder isso, mas antes, a gente quer agradecer muito. Nós estamos com mais de 500 pessoas participando com a gente está muito feliz. Manda pra gente as suas perguntas, suas sugestões, dúvidas. Compartilha aqui com a gente, vem participar dessa conversa. Uma dúvida, Simone, que normalmente as pessoas têm. Relacionamento abusivo é diferente de um relacionamento tóxico? Qual é essa linha tênue? Os relacionamentos tóxicos, eles são aqueles que nos causam mal. Ou seja, ao invés de agregar, de trazer coisas que são positivas pra gente, eles nos causam um mal. Pode acontecer no relacionamento abusivo. Então a gente pode dizer que todo relacionamento abusivo é tóxico, porque ele é prejudicial. E a gente estava conversando, antes de vir para cá, eu estava conversando com a Simone, pandemia, relacionamento, esse convívio 24 horas, 48 horas, 72 e não sei quantos meses. Simone, os números mostram que as mulheres passam ou estão passando por um grau de violência maior nessa pandemia? Sem dúvida, esses são dados que a gente tem tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Diversos países já têm relatado, já têm dados, então, estatísticos que mostram um aumento nas chamadas, por exemplo, para essas ligações para a polícia ou para locais onde se pede ajuda em situações de violência. E um aumento, por exemplo, no Brasil, no primeiro semestre de 2020, a gente teve aí um aumento de 3,8%. Parece pouco, mas não é. Pensa na população como um todo. É bastante coisa. E aumentou a violência. Não importa se é pouco, se é muito, aumentou a violência. E isso se deve... você sabe que situação de guerra, de desastre natural... Curiosamente, a gente tem um aumento mesmo da violência doméstica, da violência contra a mulher. E na pandemia isso seguiu o mesmo curso. Tô pensando aqui, Simone, eu tô em casa, eu tô tranquila e de repente eu recebo uma ligação de uma amiga, eu sinto que as coisas não vão bem, a história que ela me conta tem uma conotação de um relacionamento abusivo. Minha amiga, como eu devo falar? Isso é tão importante, Big, porque é onde alguém consegue sair do relacionamento abusivo. As pessoas que passaram por um relacionamento abusivo, elas relatam que elas só conseguiram sair dele por conta do apoio e da ajuda que elas tiveram das outras pessoas. Então, familiares, vizinhos, amigos. Quando eu falo vizinho, sabe o que eu lembro? Aquela frase que a gente ouvia muito antigamente, né?
em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E hoje isso tem mudado. A gente sabe que mete a colher sim, a gente interfere e isso salva vidas também. Isso muda a situação dessa mulher. Você pode até perder um relacionamento depois, tá? Porque alguém, né, Simone? Alguém não vai gostar muito da tua atitude, mas se faz necessária. Se faz necessária porque em alguns casos, e aí vale uma outra pergunta, essa pessoa, Simone, ela sente que ela está passando por esse relacionamento porque o universo dela é aquele. E aí você muitas vezes pode perguntar, há quanto tempo você está? Nossa, mas são 5 anos? São 10 anos? Isso acontece? Isso acontece e a gente não pode perder de vista que essa pessoa está sendo manipulada. Simone, deixa eu te falar, mais de 1000 pessoas estão acompanhando. Pode mandar beijo, produção? Gente, Pode. Obrigada. Fica aqui que tem mais coisa, e isso mostra, Simone, a importância desse assunto, né? Porque quando você tem do outro lado tanta gente querendo ouvir e vai de novo naquela máxima, né? Muitas vezes a pessoa só precisa entender o que ela está passando. Né? Naquele quadrado dela, onde eu estou? O que está acontecendo comigo? Isso. E o que eu ia completar quando a gente parou para falar que a gente está com mais de 1000 pessoas aqui, a gente está exibida mesmo, né? O que eu ia falar é por que é tão difícil compreender que se está num relacionamento abusivo por conta da manipulação. E o que acontece, né? Quando eu falei do ciclo, eu também não completei. As nossas conversas são assim, a gente vai e volta, mas a gente vai seguindo em frente. Num relacionamento abusivo, então uma situação gera uma tensão. A partir dessa tensão, a gente vai ter uma agressão, que pode ser verbal, pode ser ali uma ironia, pode ser um palavrão e que pode culminar até a agressão verbal. E aí, e veja, a gente não classifica assim, Big A, porque só xingou é menos, mas não chegou a apanhar. Não existe isso. Agressão é agressão. Um insulto, um xingamento. E aí, só pra gente completar esse círculo que é vicioso. E aí, depois dessa agressão sofrida, em geral, a pessoa que é ali o abusador, ele manipula. E aí ele diz, não foi bem isso. Você não entendeu a situação. Ou você me deixou nervoso, eu agi assim por sua causa, porque você me deixou nervoso. Completando esse teu raciocínio, Simone, muitas perguntas estão chegando no sentido de o que eu faço quando ele não aceita o fim desse relacionamento abusivo? Eu vou responder isso já, deixa eu só completar então esse raciocínio do círculo vicioso, que a gente vai entender por que é tão difícil a pessoa sair disso. Porque quando vai terminando esse círculo, esse ciclo, a pessoa, o manipulador, então, ele vai dizer, você não entendeu, desqualifique, o que ele faz? Em geral, ele agrada. Ele agrada. Ou ele leva para jantar, ou ele dá um presente, ou ele diz, vem aqui, me abraça, fica aqui comigo, você é a pessoa mais importante. E aí, nesse momento, olha que curioso, né? Quando a pessoa é manipulada, ela passa a ter um sentimento de culpa. Ela realmente acha que ela é culpada por aquela situação, que ela causou aquele desfecho e que, olha, a pessoa está tentando melhorar e que possivelmente essa vai ser a última vez. Por isso é tão difícil sair de um relacionamento abusivo. A manipulação, e aí a gente pode até pensar em agressão psicológica, ela é tão forte que a pessoa acredita que ela está errada e que o outro vai ser diferente, o outro vai mudar. Por isso que eu chamo de ciclo vicioso. Outra pergunta, Simone, tem salvação? Alguém escreveu aqui. Tem salvação? Dá para consertar isso sozinho? A gente já percebe que essa pergunta provavelmente deva ser de alguém que tenha vergonha de expor isso, de expor essa situação. A pergunta é se tem salvação no relacionamento? Dá para consertar esse relacionamento? Dá para você não estar num relacionamento abusivo? Dá para sair dele, porque é isso. Se eu tô nesse círculo, eu acredito que ele vai mudar, que ele vai melhorar e que depois vai ser diferente. O que vai acontecer? Vai se repetir a mesma coisa. É isso que caracteriza um relacionamento abusivo. Não vai mudar e vai seguir o mesmo curso. Então precisa sair.
Se o relacionamento se estabeleceu com abuso, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. A gente é que precisa ter coragem para sair dele. E às vezes essa coragem, ela só é possível com uma rede de apoio. Então você tinha me perguntado antes, o que a gente pode fazer se a gente sabe que alguém está passando por isso? A escuta. A primeira coisa é ouvir, sem julgamento. Não invalidar o que o outro está sentindo, porque a gente tem tendência a falar, mas aí, veja bem, você não julgar. E não invalidar, tipo assim, mas será que é isso mesmo, né? Não, o outro tá sentindo, deixa o outro te contar a dor. E de algum modo, criar estratégias para conseguir trazer essa pessoa mais perto de você e aí buscar ajuda efetiva. E muitas vezes essa ajuda, ela vai ter que extrapolar um pouco, né, Big? Muitas vezes precisa até mesmo de uma ajuda de uma central de atendimento, por exemplo. Falando nisso, Simone, como é que fica, outra pergunta, como é que fica o psicológico de uma mulher que passa por esse relacionamento abusivo? Ela carrega traumas, ela carrega marcas? Ela carrega, isso é muito significativo, até porque precisa de apoio depois, inclusive psicológico, até para poder construir boas relações. Porque o maior risco de um relacionamento abusivo, imagina alguém que até conseguiu sair desse relacionamento abusivo, é essa pessoa acreditar que ela não tem valor, que ela nunca mais vai conseguir estabelecer um relacionamento saudável. Então, muitas vezes a ajuda psicológica é necessária, sim. Gente, somos 1.500, mais de 1.500 pessoas nessa conversa. E me deixa muito emocionada, porque eu me lembro, Simone, do dia em que eu estava lavando louça e disse para você, vamos chamar as pessoas para nossa conversa? E parece que é tão pouco, né, você falar de abuso, de relacionamento abusivo, e quantas pessoas nesse momento não pedem socorro, né? Desculpa. A gente não está conseguindo falar. É isso. As pessoas pedem socorro e as pessoas, às vezes, que não estão passando por um relacionamento abusivo, talvez elas consigam também entender, porque às vezes é difícil. E esse é o nosso propósito e foi desde o início, né? Que a gente pudesse levar informação, porque às vezes a gente não sabe que o que está se passando com uma filha, com a nossa vizinha, com a nossa amiga, que é um relacionamento abusivo, mas tem algumas dicas no comportamento que a gente pode perceber e falar, opa, talvez a minha amiga, a minha filha esteja precisando de ajuda. E como é que eu chego nessa pessoa? Eu não estou eu não estou dizendo me aproximar dela, mas eu senti que eu posso dizer, olha, isso que está acontecendo com você não é legal. Veja que tem alguma coisa que está fugindo do seu controle. Você está sendo manipulada. Não é assim um relacionamento feliz. Você sabe qual é a maior dificuldade para quem está de fora e percebe? É conseguir justamente se aproximar. Porque uma das características, vamos dizer assim, características comportamentais das pessoas que passam, que estão no relacionamento abusivo, elas se fecham mais. Elas passam a ter comportamentos diferentes. Então, elas deixam de sair com as amigas, elas param de falar sobre o relacionamento delas. Então, antes, elas dividiam ali com as amigas, por exemplo, meu namorado é isso, meu namorado é aquilo, tarará. De repente, ela evita, porque possivelmente, quando ela mencionou, ela sofreu um julgamento do tipo, puxa, amiga, mas você não pode aceitar isso. E ali ela se fecha porque do outro lado tem alguém que está manipulando e que vai cada vez mais retirando ela desse circuito social. E aí outra dica interessante, ela passa a mudar, então ela fica mais introspectiva, às vezes muda o jeito de se vestir. Em jovens isso é muito comum a gente observar, né? Em adolescentes, ali no início da vida adulta. Então meninas que curtiam se arrumar, que gostavam, né, de se arrumar, começam a mudar ali o jeito de se vestir. E a gente não está falando de padrão, não é um padrão de beleza. A gente está falando sobre a mudança de um comportamento que, em geral, ele vem porque o manipulador, o abusador, também está fazendo um controle sobre o corpo dela, as roupas que ela usa, o estilo que ela tem.
E a gente está falando agora de meninas, de gente que está começando o relacionamento, que está conhecendo muitas vezes o primeiro amor. E que é muito fácil de inverter essa ordem, né? O que é o amor? Simone, o que é confundido com esse ciúme que chega de mansinho, que chega com uma proibição, mas que não quer dizer que é uma proibição? Como é que a gente situa o amor nesse relacionamento abusivo? Então, a gente costuma dizer que num relacionamento abusivo não pode haver amor. Não é sinônimo. Não tem esse sinônimo. E você tem razão, as pessoas começam um relacionamento, lembra que eu falei dos filmes, das novelas? A gente cria aquela ideia de que o amor é romantizado, é sofrimento, é ciúme, é saber tudo do outro, é o outro ser tudo para você. E aí, Big, acho que esse é um ponto importante de questionamento mesmo. Será que isso é amor? Porque assim, amor não é sinônimo de sofrimento. Então, quando eu ouço, né, as pessoas falarem assim, a gente se dá super bem, a gente se ama muito, mas assim, ele é muito ciumento, ele não me deixa sair com roupa curta, ele não me deixa sair sozinha com as minhas amigas, afinal de contas, eu tenho um namorado agora. A gente briga demais, mas depois é tão bom quando a gente se reconcilia. Então, veja, esse sofrimento, esse circuito aí de sofrimento, eu sempre chamo a atenção. Será que isso é sinônimo de amor ou a gente está distorcendo? Olha, Simone, tem mais perguntas no chat. E a impressão que eu tenho é que são perguntas relacionadas, quase que tem uma salvação. Gente, não é possível que esse relacionamento seja tão abusivo que eu não consigo botar um ponto final, virar uma página e começar outra história. Isso é possível? É possível botar um ponto final, virar a página e começar outra história com outra pessoa. Porque esse manipulador, esse abusador, ele continua? É o perfil dele? Eu não sei se é o perfil dele, mas é o perfil que foi estabelecido nesse relacionamento. Onde começou ali essa dependência, essa manipulação e por algum motivo, e aí eu não estou dizendo que a vítima é culpada, não é nada disso, mas a pessoa acabou se tornando um pouco mais vulnerável a essa manipulação. Aí, ó, uma pergunta. Um homem que é abusivo num relacionamento, ele repete? Possivelmente, porque a gente vai falar que essa é uma característica, é um comportamento muito forte, né? É um comportamento muito forte. Agora, assim, o ponto fundamental é pensar que se eu estou num relacionamento abusivo e eu imagino que vai mudar, que vai melhorar, não vai. Lembre-se, é o círculo vicioso do relacionamento abusivo, que eu estou sempre acreditando que depois da agressão eu talvez não tenha entendido direito e que o outro vai mudar porque olha que bonzinho, ele até me fez ali um jantar. Eu tô te bombardeando de perguntas porque elas não param, pode mandar, porque a gente está aqui esperando e tentando de alguma forma encontrar um caminho para você. Uma pergunta, por que muitas mulheres não têm coragem para denunciar esse relacionamento? Então, Big, passa pelo medo, porque a manipulação ela é também uma forma ali de coagir, de intimidar essa pessoa, que ela passa a ter medo, sim, de denunciar, porque elas assim, mas eu gosto dele, imagina, eu vou denunciar, ele vai ser preso por uma agressão, por exemplo. Então tem um medo muito vinculado a essa questão do amor, digamos assim, né? Então eu não denuncio porque é a pessoa que eu amo, mas também, né, quando a gente fala, por que essa pessoa fica, né, nesse círculo vicioso? Então, Big, é quase que ficar ali meio que algemada. Parece que é a vítima que fica algemada, né? Essa dificuldade mesmo, né, de romper mesmo com esse círculo. Vou dar um recado para eles lá em casa, posso? Pode. Olha, para vocês que estão acompanhando esse nosso ao vivo, por favor,
se inscreva no nosso canal. Isso vai ajudar muito, isso vai ajudar com que a gente chegue mais perto de você e que a gente desempenhe com mais carinho e com mais objetividade a nossa intenção. Pode continuar, Simone. Então, e aí enquanto você dava esse recado, eu fiquei pensando, né? O que mais que faz ser tão difícil uma mulher sair, né, desse relacionamento abusivo? Você sabe que é uma questão muito cultural mesmo, né? Se você for pensar, as mulheres, a gente tem ali, ou tinha mais, mas de certo modo tem, pela nossa cultura, quase que uma obrigação de tolerar, de aceitar. A gente ouve muito isso, a mulher é o termômetro da relação. Então, assim, se o homem tá nervoso, fica quietinha, não desafia, não provoca, né? Se ele tá estressado, você tem que ficar quieta. E essa questão de que a mulher precisa aceitar tudo que ela passa, então isso é muito cultural, é muito enraizado, Big, que ela tem que aceitar tudo que ela passa, porque o relacionamento vai dar certo e vai se manter se ela for boazinha. Você falando isso, a gente consegue se lembrar de conversas, né, entre mães e filhas lá atrás, né? Olha, você vai se casar, veja que quando seu marido estiver nervoso, você para, escuta, isso vai passar, enfim. Mas a gente percebe que isso não ficou lá atrás. Isso vem até hoje e a gente pergunta, cara, a gente está numa geração de pessoas, né, de garotas com a cabeça tão aberta, mas isso não depende da cabeça aberta dessa menina, porque quando chega alguém, esse alguém tem esse perfil. Mas a gente pode contribuir e muito. Quando a gente conversa com as nossas filhas, com as nossas sobrinhas. Com os nossos filhos, né? Com os nossos homens, com os nossos meninos, porque a gente está preparando aquele marido ou aquele homem para um relacionamento. Eu acho que isso leva uma bagagem muito grande, né? A gente tem uma responsabilidade alta nessa educação. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente vê uma mudança, eu acho que não ficou lá atrás, você tem razão, eu convivo com bastante pessoas, inclusive pacientes que estão aí, são bem jovens, na faixa de 20 e poucos anos, e que ainda trazem, sabe, essas crenças de ele tem que ser tudo pra mim, ou eu tenho que ser tudo pra ele. Se a pessoa vai sair, ela tem que me mandar uma mensagem me contando pra onde ela vai, como é que sai sem me avisar? Então veja, é uma população aí bem jovem e que mantém esse discurso. Então a gente diz, opa, tá precisando de mais informação, tá precisando de mais conversa, porque é justamente quando a gente traz a conversa à tona, Big, porque a sociedade ela é muito dinâmica, ela vai mudando. Né? Eu sempre brinco lá em casa, eu falo, olha, você me mostrar um copo e me falar que o copo agora é vaso, eu vou entender, mas deixa eu assimilar, demora ali um tempinho. Então, a gente, para mudar ali a nossa cabeça, as nossas concepções sobre todas as coisas da vida, é possível. Por quê? Porque a sociedade é dinâmica, as coisas vão acontecendo, a gente vai reformulando. A gente tem N exemplos de coisas que eram aceitas no século passado e já não são mais. Então, essa questão dos relacionamentos abusivos é muito importante a gente contribuir para a educação dos nossos jovens também. Eu acho que de todas as épocas a gente tem que pensar e discutir sobre o relacionamento abusivo. Ele não acontece só na juventude. Mas com os nossos jovens, a gente ensina, sei lá, a ler, escrever, a gente ensina a cuidar das finanças. Por que não ensinar as pessoas a cuidar da vida afetiva também? Isso é uma responsabilidade de todos nós. Que essas pessoas tenham um desenvolvimento afetivo saudável. Segura a sua conversa, porque você já viu que a gente se empolga. A gente se empolga, a gente liga uma conversa na outra, mas eu queria falar com você que está aí em casa, se você está gostando da nossa conversa, indique para sua amiga, para o seu amigo, ajude a tornar os 10% mais
muito maior. E daí a gente tem uma meta, a nossa meta é sempre 10%, né, Simone? Mais. Então, pode ser os seus 10%. Indica a gente, pede para inscrever, porque muita gente assiste, passa pelo canal, mas não se inscreve e a inscrição é muito importante para a gente. Simone, eu vou falar com você uma conversa que eu tive com algumas amigas e parecia assim uma bobeira, porque uma disse para outra: eu gostaria muito de ter um namorado, um relacionamento com um modelo do seu. Por quê? Ah, porque ele não deixa você sair sozinha, porque ele tá sempre cuidando de você, porque uma dose de ciúmes é muito legal. Ó, Não é legal. é isso. É isso. A gente traz enraizado esse padrão, esse modelo, né, dessa dependência, desse controle como sinônimo de amor. Não, isso não é amor, isso é abuso. Mais perguntas. E aí, a gente meio que... Eu vou te colocar numa saia justa. Só... eles estão perguntando, só a mulher sofre abuso? Não, todo relacionamento, se a gente for pensar em relacionamentos humanos, todos eles podem aí ter podem ter as características de um relacionamento abusivo. Por que a gente bate tanto na tecla, né, do relacionamento abusivo com a mulher? Porque as estatísticas são maiores, os dados mostram, até porque a gente tem uma sociedade que é pautada no machismo, né, que tem aí raízes e tradições onde essa mulher sofre, então, muito mais as agressões. E quando a gente pensa no relacionamento abusivo, então ele acontece muito mais com mulheres. Por isso que a gente acaba dando esse enfoque. Mas pode acontecer em qualquer relacionamento. O relacionamento abusivo, óbvio que ele ganha as páginas do jornal, o noticiário, quando existe uma agressão. E eu já ouvi muitas mulheres dizendo isso, que essa agressão, normalmente, ela nem deixa marcas. O que deixa muito é o psicológico. Sem dúvida, né? A tortura psicológica, né? Imagina, assim, te desqualificar fisicamente, te desqualificar nos seus aspectos cognitivos, te desqualificar até nas suas emoções, no que você sente, no que você pensa, em quem você é. Então, é realmente, assim, é uma tentativa de despersonalização mesmo. E quando isso acontece, a marca ali, né, a dor, o sofrimento emocional, ele é muito grande. Você tem razão, algumas mulheres dizem, né, às vezes levar um tapa dói menos. Aqui a gente não faz essa comparação, a gente não vai dizer o que é mais, o que é menos. A gente diz agressão gera sofrimento. E existe outra pergunta, as pessoas, elas querem, a gente percebe que elas querem sair de alguma maneira ou de outra, ou tentando resolver esse relacionamento, porque ainda acreditam, né, que tem salvação, ou saindo, mas precisando de ajuda. Tem alguma dica, né, para saber lidar com esses traumas pós-relacionamento abusivo? A rede de apoio ela é muito importante, então contar com as pessoas que são próximas a você, então uma amiga, um familiar, um vizinho, às vezes até mesmo na UBS, às vezes contar com o apoio de um médico é muito importante para conseguir dividir ali o que está acontecendo, e a ajuda psicológica. Muitas vezes, diante de alguns traumas, a gente não consegue lidar com eles sozinhos ou sozinho. E aí precisa, sim, buscar a ajuda de um psicólogo para lidar com isso. É possível, né? Acho que essa é a pergunta. Então, assim, eu saí de um relacionamento, busquei ajuda, busquei acompanhamento, eu vou conseguir superar isso? Vai sim. Né? A psicologia, então, ela vai usar ali as técnicas, a expertise do psicólogo, a prática clínica, justamente para que a pessoa supere, reconstrua ali a autoconfiança, o amor próprio e estabeleça, assim, novas formas de relacionamento, então, que tragam de fato esse amor e
ser saudável também. Quando a gente tem a companhia de uma psicóloga, a gente sempre se refere da seguinte maneira. Simone, os estudos mostram que uma pessoa que passou por um relacionamento abusivo, ela pode se relacionar novamente sem traumas, sem comparações? Então, se ela não der conta, né, e muitas vezes não dá conta de lidar sozinha com esse sofrimento, depois de um acompanhamento, sim, é possível sim, onde ela vai reconhecer ali o seu valor, a sua capacidade de amar, a sua capacidade de ser verdadeiramente amada e vai sim, pode estabelecer bons relacionamentos, inclusive. Até porque a gente também tem que falar que relacionamentos saudáveis existem. Sem dúvida. Muito. Sem dúvida. Né? E você necessariamente, você não precisa ter aquela dose de ciúme, aquela dose de estar controlando para mostrar que ama. Amor, Big, não é sofrimento. Essa é a tecla que eu mais bato. Amor não é sofrimento. Essa é uma coisa que botaram lá na cabeça da gente, que se ama tem que sofrer. O amor não é sofrimento. O convívio ali com outra pessoa... Claro, a gente não fala em relacionamento perfeito, até porque não existe. Perfeição é uma coisa que não existe. Mas a gente fala de relacionamentos onde as pessoas, elas estão juntas e elas constroem caminhos ali para serem felizes, para conviverem, para dividirem a vida. Tem uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção quando eu falo sobre relacionamentos, assim, essa história do eu quero ser tudo, né? Que eu falo que tudo é muito. Então, assim, a gente não pode perder a nossa individualidade. Então, mesmo estando com alguém, a nossa vida ela é privada, ela é nossa. E aí tem momentos no nosso dia, na nossa rotina, onde você divide essa vida com alguém. Isso é o relacionamento. E ali tem coisas que vão ser comuns a ambos. Então, por exemplo, a gente que é casado. Então, a gente tem ali o nosso marido, né? O seu e eu tenho o meu. E aí, a gente tem os nossos filhos. Você os meninos, eu as meninas. Então, tem momentos da vida em comum, então, da vida íntima, da vida com os filhos, da vida das contas domésticas, né? Vamos pagar isso, vamos resolver aquilo, fazer matrícula de escola, de sair, agora não tá podendo por causa da pandemia, né? Mas de sair para namorar, para jantar junto, para assistir um filme juntos. Então, tem momentos que a vida ali é em comum, mas a gente não perde a individualidade. Cada um tem e precisa ter o seu momento de liberdade, de individualidade, de trabalhar, de estudar, pensamento, de pensar, não, Simone? Claro, sem dúvida. De pensamento. Sem dúvida. E a gente pode e deve pensar diferente, não é porque a gente está com alguém que a gente vai pensar igual ao outro. Ah, mas aí não é para ter harmonia? Para dar certo a gente não tem que ser bem parecido com o outro? Imagina, a gente é único. Né? Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas vivências, elas pertencem a nós, a cada um. E aí a nossa vida se divide com o outro em momentos da vida em comum, mas a gente não perde o nosso referencial de individualidade. Se a gente está perdendo, se é uma mistura, né? Eu estou com o outro e o outro me pertence o tempo inteiro, e eu ouço isso, sabe? Nossa, eu não consigo nem estudar porque eu tô ali martelando aqui onde o outro tá, o que ele tá fazendo, o que... Não sei. Gente, se tá desse ponto, se você não consegue tocar a sua vida e ter individualidade, porque a sua vida está envolvida, né? Pela vida do outro, sinal de alerta. Um outro ponto, Simone, nesse relacionamento abusivo, os filhos também sofrem, porque eles estão participando de uma relação que não é legal. Quando tem um relacionamento abusivo, por exemplo, entre um casal, ou com um casal, não tenha dúvida de que os filhos também participam de alguma forma dessa manipulação, ainda que seja uma manipulação emocional, uma manipulação psicológica. Eu ouço muito de filhos, às vezes filhos até adultos, que relatam, então, relacionamentos abusivos dos pais e que geraram marcas bem significativas nessas pessoas por conta do que elas sofriam emocionalmente pelo abusador. Um outro ponto, Simone, esses relacionamentos abusivos, eles... de maneira nenhuma, eles só acontecem na classe baixa, na periferia, num quarto e sala. Esse relacionamento abusivo, ele também está na cobertura. Ele também está numa relação onde o homem
tem uma cultura diferenciada. O homem, ele é poliglota. Ele vive numa sociedade acima dos padrões, não? Quando a gente fala em relacionamento abusivo, a gente fala em relações de poder. Alguém domina e alguém está sendo dominado. Então, mas o que eu tô dizendo ele não está restrito. Não, exato. E aí, assim, quando a gente pega aí os dados, classe social, etnia, religião, não faz diferença. A gente sabe que o relacionamento abusivo, a violência contra a mulher, vai acontecer em qualquer grupo social. Não é especificamente em um grupo, mas em todos. E a gente pode, de certa maneira, começar a pensar que tem uma geração, né, que está de olho no que está acontecendo, ou isso você não controla? Por exemplo, onde eu quero chegar, essa menina que está sendo bem criada, né, ela vai saber reconhecer isso? Ou ela está preparada para isso? Isso é a importância da educação afetiva. Quanto mais a gente conseguir conversar com esses jovens, e essa conversa não precisa ser só no âmbito ali doméstico, familiar, ela extrapola, né? Ela vem para cá, vem para o YouTube, essa conversa acontece dentro da escola, dentro das faculdades, dos ambientes de trabalho. Quanto mais a gente leva a informação, mais a gente vai se dando conta do que está acontecendo, se é um relacionamento abusivo, se não é, o que fazer, como ajudar. Então é a informação e essa educação sobre relacionamentos que vai fazer a diferença. Simone, tem mais gente participando e pessoas querendo saber aí como há quantas andam o seu relacionamento. Olha só, viver criticando ou se humilhando pode ser sinal de um início de relacionamento, de uma relação abusiva? Eu só fiquei na dúvida se a sua pergunta é ser criticado ou se autocriticar. Ser criticado, ser humilhado, né? Então é a agressão verbal, né? E tá ali de mão dada com a agressão psicológica também. Então, se a pessoa diz pra mim que eu sou isso, que eu não sou tão boa, ai, desculpa, você não entendeu, ai, desculpa, é porque você não raciocina bem. Nossa, você pôs essa roupa, não fica bonita. Nossa, você agiu assim, nossa, que destemperada você. São críticas, às vezes até humilhações. Então, isso caracteriza, sim, um relacionamento abusivo. Lembra? O relacionamento abusivo, ele desqualifica, ele humilha, ainda que não tenha agressão física. E isso também traz pra gente, Simone, aquela história que você começa a perceber que você está numa rodinha de amigos e ele começa a se referir a você assim, olha, sempre faz isso, mas é típico dela. E olha como é cultural, né? Eu tô te ouvindo e tô pensando, como isso é permitido, né? Às vezes são brincadeiras e que não são só nos relacionamentos ali entre namorados. Quantas vezes, né, a gente tá numa roda de amigos e os amigos às vezes se referem assim, em relação a gente. Nossa, mas tinha que ser você para fazer esse tipo de pergunta, né? Desqualificação, né? Às vezes alguém até da nossa família, um irmão, um tio, um pai, né, que muitas vezes critica, usa um sarcasmo, ridiculariza. E parece, muitas vezes, soa, sabe como o quê? Brincadeira. Foi brincadeira. Sabe, acho que a gente tem que se questionar o que é brincadeira? Você humilhar alguém porque ela é mulher, ou porque ela falou, ou porque ela fez, isso não é brincadeira. Isso é abuso. Isso é abuso. E não pode se acostumar com esse tipo. Não pode se acostumar. Com esse tipo de brincadeira. E olha como a gente parece que tolerou tanto tempo, né? Eu me lembro, assim, mais nova, adolescente, que as pessoas brincavam assim. Tem uma coisa que eu acho curioso, que às vezes as mães de amigas das minhas filhas, por exemplo, né? Que elas dizem assim pro namorado da filha: ai, fulano, só você pra aguentar. Minha filha, assim, fulano vai te deixar se você falar assim. Você não conhece o temperamento dela, não é? Olha que coisa absurda, né? Que desqualificação da mulher, né?
E falta isso de... vai passando. E de novo, Simone... Isso soa, assim, vai ecoando e vai fazendo de conta que tá tudo bem, que são aquelas frases que eu brinco, né? Eco, repeteco, parece que vai repetindo e não para pra pensar. E é isso que a gente tá fazendo aqui e se propõe. Vamos parar pra refletir. Vamos pensar até nas nossas atitudes, o que a gente fala para as outras pessoas e o que a gente aceita ouvir também das outras pessoas. E eu queria falar com você que está acompanhando essa nossa live, agradecer e pedir que, se você ainda não é inscrito, se inscreva, recomende os 10% mais para sua amiga, diz que a gente tem uma proposta de conversa, falar desses temas que parecem espinhosos, mas trazer para você e dizer que, se você está passando, você não é a única. E falar também, Simone, que esses problemas, né, quando a gente, nas nossas conversas diárias, é assim, mas será necessário falar sobre isso? Nada pode ser descartado. Nada pode. E a conversa, é o diálogo, é a informação que vai mudando como a gente pensa. E quando a gente muda como a gente pensa, a gente muda como a gente age. Isso é o que faz diferença quando a gente pensa, não só nos relacionamentos abusivos, mas na sociedade como um todo, né? Vamos falar de um relacionamento bom, é o que a gente tem com amigos. Oba. Falando em amigos, conta quem vem para a semana que vem para conversar com a gente. Quem? Gente, eu vou dizer, me empolguei agora, hein? Márcio Atala. Vou repetir de novo, gente. Márcio Atala. Márcio Atala vai estar com a gente aqui quinta-feira que vem. É demais, né? Eu vou te dizer que quando eu vejo o Márcio Atala conversando com meu marido, eu falo, eu queria tanto ele conversando comigo e com a Simone. E a gente fez convite. A gente é quase Disneylândia, né? Onde os sonhos acontecem, né? Aí, numa dessas conversas, a Simone sugeriu, eu perguntei para o Márcio se a gente podia falar de saúde mental e atividade física. Um tema super importante também, muito importante. E a gente conseguiu, e a gente vai trazer o Márcio aqui na semana que vem. Lembrando que você pode fazer sua pergunta, já pensando nessa atividade física, saúde mental, manda pra gente, até para incentivar pra gente ter o Márcio outras vezes aqui. Pode contar a história também. Às vezes você grava ali um vídeo pra gente contando qual é a influência ou a participação da atividade física na sua vida, na sua saúde mental, até mesmo agora durante a pandemia. Fez diferença? Porque a gente sabe que muita gente aí conseguiu até, né, ter um fôlego novo aí, fôlego novo do planeta, na questão da pandemia por conta da atividade física, né? Salvou muito aí a saúde mental. Conta, a Simone é uma delas. Ela começou a atividade física nessa pandemia. Reiniciou. Conta. Não, então, comecei. Eu tô devagarzinho. Mas aí eu vou contar isso na semana que vem. Porque é isso. Faz diferença. É importante, mas eu não vou contar agora não. Vou contar ali, ó, pro Márcio. A semana que vem. Você percebeu que a gente muda de assunto, assim, rapidamente, né? Nossa conversa é assim. A nossa conversa é assim. E é sempre assim, ó. Simone, segura aí essa minha ideia, não me deixa esquecer, não me deixa perder, que eu já volto no assunto. Então, para você, segura essa conversa. Para você que ainda não segue a gente no Instagram, também fica o convite. A gente está aproveitando para fazer um convite geral aqui, né? YouTube, Instagram, porque a gente acredita nos 10% mais. A gente acredita que dá para fazer diferente, dá para se ajudar, como a gente está fazendo aqui agora. Sem dúvida. Né? Sim. Tá gostando da conversa? Que já tá quase... Eu tô aqui já pensando, tá quase acabando, Tá né? quase acabando. Uau. E a gente não gosta de... deixar as pessoas assim na mão, sair sem se despedir. A nossa pergunta para você é: o que você faz para ser 10% mais? 10% mais
na sua casa, no seu relacionamento, nas suas amizades, nos seus pensamentos, né, Simone? E eu vou começar a filosofar aqui. Agora, o que te faz ser... O que te fez 10% mais hoje? Todas as pessoas que estiveram com a gente, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Isso me emocionou, inclusive. É, né? Isso me fez 10% mais no dia de hoje. Hoje eu fui 10% mais agradecida, porque ter vocês aqui pra gente, eu vou confessar, porque é a primeira vez que a gente está ao vivo, é sinal que a gente está no caminho certo, Simone. A gente pode falar com muitas pessoas, que essa nossa conversa entre panelas, temperos e livros tinha mesmo que sair da minha casa e da sua casa. Eu fico muito feliz, muito agradecida. Vou pedir de novo, porque senão eu vou me esquecer, pedir que você se inscreva, porque isso é muito importante para a gente crescer, para a gente chegar em outros lugares, hein? Vamos lá? E aí eu vou pedir para você refletir aí. E para você, quais foram os 10% mais dessa noite? Você mudou? Você pensou? Você está refletindo? Fez sentido? Quais são os seus 10% mais dessa noite? Eu tô aqui refletindo, tô pensando em muitas coisas e pensando também que eu não posso deixar de pedir para você ativar o sininho, porque eu esqueço, Simone, e eu vou levar uma bronca. Que conseguiu, ei! Porque ela sempre esquece. Eu sempre me esqueço disso. Então, vamos nos despedir em grande estilo? Vamos. Pode começar, doutora. Eu agradeço você que esteve com a gente nessa noite. Pra gente isso foi muito especial. E eu realmente espero que a gente possa ter contribuído 10% mais com todas as coisas que a gente falou aqui. Possa fazer sentido pra você. E eu espero que você tenha relacionamentos saudáveis, que você construa relacionamentos saudáveis. Eu acredito que os relacionamentos saudáveis existem e que você tem que saber a diferença, porque o que é saudável é bom, te faz bem e te deixa feliz. Simone, eu queria te agradecer assim muito por ser a minha parceira. Eu te agradeço, por ter concebido esses 10% e ter feito a minha vida feliz e o meu dia ainda mais feliz. Para você que esteve com a gente, muito obrigada. Não esquece, hein? Se inscreve, ativa o sininho, bota um comentário. Compartilha. Já anota aí, ativa esse sininho, porque quinta-feira às 20 horas nós estaremos novamente aqui ao vivo com Márcio Atala, com uma live pra lá de especial pra vocês. E se você ainda tem alguma questão, você ficou em dúvida, pode escrever, a gente responde. Vambora, Simone? Mais um pouquinho, gente? Não, vamos pra casa. Segundos? 29? Não quero, vamos ficar aqui. Tá bom, né? Fica aqui? Tá bom. Gente, muito obrigada. Um beijo pra vocês todos. Boa beijo. noite. Beijo pra você. Obrigada por estar aqui com a gente. Comenta, diz se isso tudo faz sentido pra você. A gente quer te conhecer um pouco mais e a gente quer voltar. A gente volta. A gente volta. Estaremos aqui. Big, muito obrigada. Beijo, Simone. Gente. Beijo pra todo mundo que fez essa live acontecer. Beijo. Mais. Beijo. Tchau.